Hey, seja muito bem-vindo ao meu canal do YouTube, eu me chamo Fabrício Frazão e hoje eu vou te ensinar exatamente como um iniciante deve começar a operar pullback, tá? Para quem não sabe o que é pullback, é basicamente uma modalidade que a gente opera dentro do price action, que é dentro da ação do preço dentro do mercado. Então você consegue analisar o gráfico e através de alguma ação de um preço, que no caso no pullback, a gente vai estar operando a correção do preço. É basicamente quando o preço tem uma alta muito grande e ele corrige para continuar nessa tendência de alta e ele precisa corrigir o preço. Então a gente vai utilizar essas tendênciazinhas, essas correções para fazer nossas operações e ter operações bem sucedidas dentro do mercado, tá bom? Vamos lá? Aqui no gráfico foi basicamente onde eu fiz um gráfico em tendência de alta, né? Tá uma tendência altista aqui, onde você pode ver, porque você já assistiu a aula de suporte e resistência. Se você não assistiu, está aqui no link, está aqui na descrição, onde você já consegue identificar onde estão os topos e fundos. Então você olhou que os topos sempre estão topos maiores do que os anteriores, estão sempre acima. Então a gente consegue identificar que aqui a gente tem uma tendência de alta. Legal? Já deu para identificar que a gente tem uma tendência de alta. A partir daí, a gente começa a identificar onde a gente vai conseguir fazer nossas operações. Se você já sabe operar com pullback, eu acho que você já olhou onde você consegue fazer suas operações. Bom, a partir daí, para começar a operar com pullback, eu te aconselho sempre um gráfico que está parecido com esse aqui. Sempre um gráfico em tendência, tá? Porque você operando a favor da tendência, você vai conseguir ter uma taxa de assertividade um pouquinho melhor e vai te gerar um pouco mais de segurança no seu dia a dia, tá? Com isso aqui, você tem essa tendência de alta e você tem esses momentos aqui, né, que a gente consegue identificar que está uma tendência de alta, então a maioria das velas são verdes, ou seja, o preço está tendo uma alta e em alguns certos momentos a gente tem algumas velas vermelhas, legal? Essas velas vermelhas representam exatamente a correção do preço que eu te falei. Essa correção do preço é onde a gente vai utilizar para fazer nossas operações em pullback, tá bom? Primeira coisa, deixa eu tirar aqui para poder não confundir muito. Então eu escrevi já aqui tendência de alta para que você entenda exatamente o que essa linha está fazendo aqui, tá bom? O que essa seta está fazendo aqui. A partir daí, você vai começar a identificar os fundos que estão sendo feitos. Você pode até mesmo traçar uma linha aqui embaixo para você ter uma comparação. Se você for operar pullback mesmo, eu não te aconselho traçar essa linha aqui, porque de início isso pode te confundir um pouco. Então o que eu te aconselho? Você, para operar pullback, se está em uma tendência de alta, você vai utilizar os fundos para fazer sempre a sua operação. E para levar em comparação nas linhas que você vai identificar as zonas de compra, lembrando, se a gente está em uma tendência de alta, a gente vai operar nas zonas de compra. Se a gente estiver em uma tendência de baixa, a gente vai operar nas zonas de venda. Se a gente está em uma tendência de alta, a gente vai utilizar os fundos para fazer as operações e os topos para demarcar nossas zonas de compra, tá bom? Se fosse o contrário, se tivesse uma tendência de baixa, a gente utilizaria os fundos para marcar nossas zonas, nossas linhas, né, de marcação da zona, que seria uma zona de venda, e os topos para fazer nossas operações. A partir daí, a gente já entendeu isso, você já entendeu isso, a gente vai aqui para a demarcação e como funcionariam as operações, tá? Nesse caso aqui, você precisa entender muito bem do que a gente está fazendo, tá? A gente fez primeiro um topo aqui e fez o segundo topo. Nesse momento aqui, não é um momento aconselhado para você operar. Finge que aqui o gráfico está lateralizado, tá? Por quê? Porque nesse momento é onde você está identificando a tendência, onde a gente tem um topo maior, um topo aqui, claro, a gente não tem a visão do gráfico anterior, então a gente tem um topo, e em seguida a gente tem um topo mais alto, que isso aqui já nos dá uma tendência de alta, tá? Um topo menor seguido um topo maior nos dá uma projeção de uma tendência de alta. Depois disso, a gente tem que aguardar os próximos toques. A gente tem que aguardar esse topo ser rompido para a gente conseguir operar com pullback, tá? Você não vai operar logo de primeira nessa ação aqui, porque pode ser um processo de lateralização, tá bom? Então, dentro desse gráfico aqui, eu faria a minha primeira operação nessa vela aqui, tá? Nesse toque aqui, e eu vou te mostrar o porquê. Então, a gente tem aqui a nossa projeção do nosso gráfico, tá? Vamos fingir que aqui é euro-dólar, e a gente tem aqui a nossa projeção. Você identificou aqui, nesse momento aqui, onde você vai identificar a tendência.
Depois que você, nesse processo aqui, identificou a tendência, você vai traçar as linhas, já como a gente chama a tendência de alta, a gente traça nossas zonas, nossas linhas, para identificar a nossa zona de compra nos topos. Então a gente vai utilizar os topos para traçar nossas linhas. E aí, os fundos para a gente efetuar a nossa compra. Então primeiro a gente vai traçar a nossa linha aqui. Bom, eu não poderia continuar a aula antes de te pedir para deixar o like se você está gostando dessa aula e se você quiser mais aulas como essa. Vamos fazer o seguinte, se esse vídeo aqui chegar a 5.000 likes, eu vou fazer um vídeo operando pullback e batendo na meta e mostrando para vocês um pouco das minhas operações que eu posso utilizar somente pullback, um vídeo inteiro só de pullback. Bom, além de deixar o like, não esquece também de se inscrever no canal para que possa acompanhar todos os vídeos que a gente posta. Várias aulas vão sair, novas aulas como essa, tem bastante vídeo no canal. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações toda vez que a gente posta vídeo novo. Tá bom? Vamos lá continuar a nossa aula. Bom, e eu pontuei exatamente aqui os 3 passos para ficar mais claro na sua mente também. Se você quiser anotar, anota aí. Primeiro você vai identificar a tendência, depois você vai traçar as zonas e depois você vai identificar o sinal de entrada para você fazer essa operação, tá bom? Então a gente já identificou a tendência e a gente precisa traçar as zonas agora. Então lembra que eu falei para você que a gente tem em uma tendência de alta, a gente traça as zonas de compra exatamente nos topos e a gente faz nossas operações nos fundos. Em uma tendência de baixa, a gente já faz o contrário. A gente traça nossas zonas de venda nos fundos e faz as nossas operações exatamente nos topos, tá bom? Caso fosse uma tendência de baixa. Então anota aí bem bonitinho para que você tenha essa diferença. Em uma alta, as zonas de compra são nos topos e as operações nos fundos. Em uma tendência de baixa, as zonas de venda são nos fundos e as operações são no topo, tá bom? É o contrário. Então, você identificou a tendência e agora a gente vai traçar as linhas. Como é? A gente vai pegar o último topo. Por quê? Em uma operação em pullback, a gente precisa de quê? Uma tendência, um rompimento e depois a gente aguarda o ajuste do preço. Então, o que a gente precisa? Uma tendência, a gente já tem a tendência de alta e a gente precisa de um rompimento. Para romper, a gente precisa ter um suporte ou uma resistência. Então, aqui a gente vai ter sempre resistências rompidas. Nesse caso aqui fez um topo, porque ele veio aqui e fez um topo, respeitou essa resistência antiga. Com essa operação, com esse movimento aqui, a gente identifica que aqui tem uma resistência. A gente tem que igualar com o topo anterior. Então seria mais ou menos aqui, essa resistência. Então a gente tem esse topo aqui, a gente pode até fazer um pavio. Vou fazer de preto mesmo. Se tivesse um pavio aqui, tá? Se tivesse um pavio aqui, a gente tem uma resistência aqui. Com essa resistência, a gente precisa, para operar em pullback em uma tendência de alta, a gente vai aguardar ela ser rompida. Que o momento que a gente vai aguardar ela ser rompida, que é exatamente essa operação aqui. Por que a gente não opera em suporte e resistência, já que a gente tem uma resistência aqui, nesse toque? Porque se a gente está em uma tendência de alta, a maioria das resistências vão ser rompidas, tá? Porque ele vai estar sempre em uma alta. Então a gente não opera aqui por conta da tendência de alta. A gente está indo contra a tendência e em uma tendência de alta é mais fácil todas as resistências serem rompidas, tá? Então a gente espera o rompimento. Então a gente precisa, para operar pullback, a gente precisa de tendência. A gente precisa de tendência, depois a gente precisa de rompimento. E no terceiro a gente precisa de correção. Basicamente é a correção do preço. Então, para poder fazer as operações, você precisa identificar a tendência, traçar as ondas e um sinal de entrada. Mas para poder fazer isso, você precisa de uma tendência, um rompimento e uma correção. Tá? Que no caso a correção do preço você já sabe o que é, que no caso uma tendência de alta é essa queda aqui. Então a gente teve isso. A gente teve aqui uma tendência, que é uma tendência de alta. A gente teve um rompimento na nossa resistência que a gente traçou. Lembra lá da aula de suporte e resistência? Se você não assistiu essa aula, tá na descrição. Espera acabar essa aqui. Você vai lá na descrição e assiste. Esperou ser rompido, houve um rompimento na resistência. Toda resistência rompida torna-se suporte. Então ele tornou um suporte e a gente vai aguardar esse exato momento aqui, que é a correção do preço. Quando ele volta e ele encosta nesse exato momento aqui no nosso suporte, que até aqui, ó, uma linha aqui, ó. Aqui ela é resistência. Depois dessa linha ela passa a ser suporte. E aí a gente volta para operar. Lembra que a gente falou? A gente traça no topo e opera no fundo. Tá? Exatamente o que a gente fez. E aqui a gente faz uma operação
comprado, dizendo que nos próximos segundos, minutos, vai ter uma alta. E é exatamente o que acontece e a gente ganha. Da mesma forma aqui na frente também, tá? A gente pode... Agora a gente ganhou uma operação aqui. O que aconteceu? Ele fez um novo topo aqui. Ah, tá nessa vela ainda aqui. Fez um novo topo. O que a gente faz? A gente traça uma nova linha aqui, porque ele tem um novo topo, tem uma nova resistência. De novo, a gente vai aguardar ser rompido, tá? Aqui é uma resistência. Aqui é uma resistência. Foi rompido aqui, virou um suporte. Toda resistência rompida vira suporte e vice-versa também. Depois disso, ele volta para testar. E um novo teste é uma nova operação de pullback que você pode fazer. Então, basicamente, é esse processo que você precisa para iniciar no pullback, tá? É uma informação de análise, tempo de entrada, para que você tenha resultados e tenha uma melhora na sua taxa de assertividade, que você aprenda de forma concreta e simples a operar pullback. Tá bom? Espero que você tenha gostado dessa aula. Não esquece que eu dou várias aulas como essa no meu Instagram. Você só ir lá nos meus stories, que uma vez por semana a gente tem vários quadros. A gente tem quadros de tirar dúvida, quadros operacionais, onde eu mostro o meu histórico, explico algumas operações. Tem o quadro também onde eu pergunto o que você quer aprender e eu dou uma aula como essa lá nos meus stories e só fica 24 horas para você assistir lá, disponível e de graça, tá bom? Só correr lá, é aqui ó, @FabrícioFrazão, me segue lá no Instagram, acompanha diariamente meus stories que você vai ter bastante conteúdo gratuito, tá bom? E também por lá eu aviso toda vez que eu abro uma nova turma do meu treinamento. Esse aqui é o conteúdo que você precisa para começar a operar pullback. Eu espero que você conte sempre comigo para se tornar um trader profissional e ser um trader consistente, tá? Aqui é o canal onde a gente fala a realidade e a gente mostra exatamente o que você vai passar no seu dia a dia, porque é o que você precisa para poder ser consistente e lucrativo dentro do mercado, tá bom? Não se esquece de deixar um like aí no vídeo para poder dizer que gostou. Basicamente é com isso que o YouTube vai fazer você receber mais vídeos meus e outras pessoas possam também ter uma aula como essa. E não esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho para que você consiga assistir todos os vídeos que a gente posta, várias aulas como essa, vídeos operacionais, alavancagem, tudo isso tem aqui no canal. Não esquece também de dar uma olhadinha dentro dos outros vídeos do canal, que tem muitas aulas legais para você acompanhar e absorver bastante informação, beleza? Valeu, falou!